empatia. Quando estiver em crise, por favor me respeite, pois meu cérebro funciona de um jeito diferente. Não deboche, não me julgue, muito menos me rejeite. E aí, pessoal? Preconceito fere muita gente. Autista não tem cara de autista, mas tem algumas características. Oi, Samara. E quando se conhece, a gente entende. Ui, respeita e tem empatia. Autista não tem cara de autista, tem algumas características. E quando se conhece, a gente entende. Ui, respeita e tem empatia. Boa noite. Só eu tava escutando a música. Tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo ótimo, perfeitamente. Esperar o pessoal chegar, né? Viu que eu tô todo de azul. De rosa, mas os quebra-cabeça aqui por aqui. Todo de azul. O som tá bem, tá vazando não, né? Ah, não. Perfeito. Pretendo falar pouco, que eu falo muito, mas vou deixar mais você falar. E aí, quando você estiver explicando, eu vou estar interpretando também. Tá. Mas aí você que segue, eu deixo tudo nas suas mãos. Estou vendo o pessoal aqui rapidinho. Oi, Marcos. Inclusive, foi, acho que é a terceira vez que eu lhe interpreto. Ano passado, não foi? Na palestra. Ano passado, no Arte Praia. E agora, na live. E ainda vai ter spoiler, né? Estão dizendo que o áudio está ótimo. Coisa boa. Ótimo. Lia bem. Eu tenho que botar o óculos. O meu também está aqui, viu, gente? Ó. Ok. Eu acho que a gente já pode começar, até porque pretendo eu deixar gravado, né, para quem quiser depois assistir em casa, vai ficar livre. Primeiro agradecer, vou chamar de Kelly, tá? Ela pode depois explicar. E eu fiquei feliz porque depois de praticamente 4 anos estou retornando hoje. Eu achei muito importante a gente abordar esse tema, né, do autismo ou autismo. E eu fiquei feliz porque você aceitou o convite também e é a minha amiga, né? Eu não podia deixar de convidar, tá bom? Então, eu queria primeiro você se apresentar, se falasse um pouco da associação também, tá bom? Agradeço demais. É uma honra estar com você, estar do seu lado, meu amigo, de caminhada, de luta, né? Então, eu sou a Keliane Chaves, eu sou a fundadora e a presidente da Associação Pintando Sete Azul, mas é mais fácil chamar de Kelly, né? Então todo mundo me chama de Kelly, eu gosto de ser chamada de Kelly. Eu sou mãe de um rapaz, né? Gabriel Chaves. Gabriel tem 15 anos, Gabriel é autista. Passe, sempre participação especial. Tá passando. Não, vou não, tô ocupado. Tô ocupado fazendo minhas coisas. A participação especial passou. E a associação, ela, assim, eu tenho uma vida antes e eu tenho vida após a lei, né? Então, assim, quando meu filho nasceu, quando meu filho foi diagnosticado com 2 anos de idade, em 2009, não existia a lei que meu filho tinha direito, que meu filho era uma pessoa, ele tinha que ser reconhecido como uma pessoa com deficiência. Só em 2012, graças à luta de outra mãe, que foi a da Berenice Piana, que o autismo foi reconhecido como deficiência. E daí sim a gente começou a ter direito a tirar os direitos do papel e executar, né, e cobrar a inclusão, tão sonhada inclusão. E daí
surgiu a associação, eu transformei toda a minha dor, né, em conversa com outras amigas. Na época era Orkut, Facebook. Nós nos reunimos, uma tinha problema com saúde, outra tinha problema com educação, outra tinha problema com segurança, e daí a gente se uniu para dizer que nós existíamos, que merecíamos respeito e que queríamos sim, né, transformar um pouco o mundo, já que a gente não podia transformar nossos filhos. Então, eu costumo dizer que enquanto pais de pessoas típicas criam seus filhos para o mundo, nós, pais atípicos, criamos um mundo para os nossos filhos. Então, é aqui, né, tentando juntar, tentando somar. Não existe inclusão só da pessoa com deficiência, então a gente precisa de todo mundo. A melhor forma de nos ajudar é nos ajudando a levar a informação para diminuir o preconceito, que eu costumo dizer que o autista, ele tem todas as deficiências juntas, né? Ele é deficiente visual porque ele não enxerga o perigo, ele é deficiente auditivo porque às vezes ele só escuta o que ele quer, ele é bem seletivo no que ele escuta, né? Ele é deficiente físico, porque se ele tiver uma crise, ninguém tira ele do chão. E ele tem uma das mais complicadas, que é que não é visível, né? Então, a deficiência dele não é visível, né? Mas no neurodesenvolvimento, na parte neurológica, né? Então, a gente luta bastante, por isso que a gente pede que nos ajude a levar informação, porque nem toda deficiência é visível e a gente precisa muito de outras, juntar todas as deficiências, juntar quem não é deficiente, familiares típicos, familiares atípicos, nós precisamos de todos. Nós chegamos até aqui com muita união, com muitos amigos, com muita força. Então, não precisa ter filho autista para ajudar a causa, não precisa ter filho autista para ajudar um autista. Se você tiver, você compartilha as mesmas dores e os mesmos caminhos que eu. Mas se você não tem, você vem ser ponte, vem nos ajudar a construir pontes e fazer esse mundo um pouco diferente para a inclusão dos nossos filhos. É isso aí. E eu sou exemplo, né? Com Eu sou certeza. pai de uma pessoa com autismo, não sou professor diretamente, digamos que eu não tinha nenhum contato, né? Eu era mais com a parte da surdez e Libras. Mas, como você falou, eu comecei a perceber o quão importante é o quê? Incluir como ser humano. E o quê? Eu tenho que aprender. A gente vai já entrar, ou pode já entrar agora, enfim, a gente tem visto muito também hoje, né, surdos que têm autismo. Ou um surdo que é surdo cego, enfim, eu tenho alguma disfunção, né? Então, assim, eu comecei a perceber o quão importante é. Você falou, trazer essa informação também para o mundo que até então as pessoas não comentavam. Eu disse, por que não? A gente unir, até quando você me perguntou, né, qual era o tema da nossa live, eu disse, autismo e Libras. Até como você falou também, sim, pá, você falou, porque a gente já tem um histórico. Sim. Então, eu não convidei simplesmente uma fundadora, um presidente de uma associação, mas por trás a gente já milita, a gente ama, a gente defende, a gente participa. Engraçado, sabe, Kelly? Muita gente me pergunta, quando eu vou para um evento, por exemplo, né? E eu vou para lá, e as pessoas perguntam, mas vem cá, tem surdo? Eu disse, gente, não é verdade? Então não é obrigado sempre ter surdo. Então pode ter surdo, pode ter ouvinte, pode ter pai ou mãe de autista, ou não ter nenhum contato com deficiente, mas a gente precisa trazer essas pessoas para perto de nós, não é verdade? Por isso que eu pensei nessa temática. E para mim foi um certo tabu, também uma luta, que surgiu com a música Autista, da Cristina Mel. 4 meses estudando, pesquisando. Eu pergunto muito, ligo para a Kelly, mando mensagem, mando áudio para alguém. E aí agora em abril, agora eu já digo em abril, né? Tá pertinho, a gente vai ter no dia 2, né?
uma data muito especial, porque todo mundo conhece, por exemplo, o Dia do Surdo, 26 de setembro, Dia de luta da pessoa com deficiência. Por que abril? Dia 2, Kelly. A gente segue, né, um dia mundial, né? Começou nos Estados Unidos e hoje é comemorado mundialmente, dia 2 de abril, é o dia mundial de conscientização sobre o autismo, né? Então, assim, todo mundo se fala no mês de abril em autismo. Só que a nossa luta, ela não se resume só ao mês. O mês é que a gente tem mais visibilidade, no mês é que a gente consegue mais empatia das pessoas e que o tema é mais falado, porque o Cristo Redentor fica azul no Rio de Janeiro, né? Vários monumentos históricos ficam azul. Por que, que a cor é azul? Né? O azul é a cor da pessoa com deficiência, né? Quando tem uma deficiência, a cor azul predomina. Mas no caso do autismo, quando vem esses padrões, vieram também, né, dos Estados Unidos, que é a prevalência nos estudos, né? Há alguns anos atrás, a prevalência era maior nos meninos do que nas meninas, né? Então, quando meu filho foi diagnosticado, meu filho era um a cada 136 nascimentos, né? Então, a cada 136 crianças que nasciam, um era um autista. Hoje, né, em 2023, 2024 não, em 2023, as estatísticas são que a cada 36 nascimentos, um é autista. Então, meu filho hoje é um a cada 36. Né? A cada 36 pessoas, um é meu filho. E daí, por causa dessa prevalência ser mais em meninos do que em meninas, a cor predominante é a azul. Mas por que, que o diagnóstico vem mais em meninos do que em meninas? Porque as meninas, a gente tem um jeitinho, tenta usar a máscara, né? A gente tenta ser mais sociável. Então, o diagnóstico é bem era mais difícil. Hoje, com os profissionais capacitados, com toda essa informação chegando, com muita informação, muita capacitação, as meninas estão sendo diagnosticadas. E é outro que a gente vai até antecipar um pouquinho, é que tá tendo uma epidemia de autismo, né? Todo mundo agora quer ser autista. Tá na moda dizer que é autista. Elas querem dizer que é autista para usar o jeitinho brasileiro delas, a malandragem delas, para passar na fila de preferência, para ser atendida primeiro, para sentar na cadeira do transporte público. Juro para vocês que a gente não queria ter esse privilégio, né? E não é um privilégio, é uma necessidade, né? Estacionar numa vaga, que como eu disse para vocês, eles têm todas as deficiências juntas. Então, quando eles são bombardeados pela a parte sensorial, é impossível você estacionar longe. Eu que sou mãe solo, conseguir ter força para levar um menino em crise para dentro do carro. Então, se aquele carro estiver mais próximo da porta, me ajuda muito. Ele não tem paciência de esperar e eu não tenho uma rede de apoio. Eu tenho que levar ele para onde quer que eu vá. Então, eu preciso que ele seja atendido para que eu faça, para que eu compre aquele lanche para ele mais tarde no supermercado. Então, eu preciso dessa empatia porque ele não consegue esperar, mas ele não consegue esperar por quê? Porque ele é mimado? Não, é porque ele tem muita comunicação visual, né? Luz, é muito colorido, são muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Carrinho, ele tem o ouvido absoluto, então ele escuta tudo 3 vezes, 4, 5 vezes mais do que a gente escuta. Cheiros que a gente não percebe, que vive no automático. Ele tem a sensibilidade de cheiro, então ele quer sair dali o mais rápido possível. E se ele for atendido, eu pelo menos vou comprar, porque senão a gente sai, ele tem uma crise e eu volto para casa sem nada para comer, porque não deu tempo e eu não tenho rede de apoio. Então a gente precisa da empatia dos outros, mas para você nos ajudar, você precisa nos conhecer. Então é outro lema da gente, assim, eu quero ser voluntário no Pintando Sete Azul. Kelly, eu quero ajudar vocês. Como é que eu faço? É só chegar e ajudar? A maior ajuda que a gente diz não adianta você vir hoje, eu quero te ajudar, vou dar
100 cestas básicas para vocês e sumir. E só aparecer ano que vem com mais 100 cestas básicas. Não. Eu prefiro que você não me doe cesta básica e que você venha conhecer, que você comece a participar e que você conheça todo mundo pelo nome e que você esteja no dia a dia que eu posso contar com você, que a gente sempre precisa de um ombro amigo para conversar, sem ninguém que aponte nada, sem alguém que julgue nossa forma de educar, né? Nossos filhos, nossas filhas. E daí, para você me ajudar, você precisa me conhecer. Então, nós estamos de braços abertos para receber todo mundo. A gente funciona com muito voluntário. Estamos precisando de voluntários, né? Tem muita família, tem muito diagnóstico, mas a gente não está com a capacidade ideal para atender todo mundo. Então, a gente está precisando de voluntários. Então, venha nos conhecer, conheça, se encante, e depois fique com a gente. Se não for voluntário, mas de toda forma você nos ajuda, compartilhando o que for no Instagram, compartilhando, falando, dizendo, não julgando. Então, você já nos ajuda muito. Então, é isso. E assim, é interessante porque a pessoa, eu digo eu, no passado, quando eu via muita palavra mudo, que é como se fosse um palavrão, uma ofensa, né, ao surdo, e hoje muitas pessoas falam, ah, coisa feia, tem que respeitar. Mas muitas vezes as pessoas usam a terminologia porque não conhecem. Eu comecei a pesquisar se seria, por exemplo, é melhor autista ou pessoa com autismo. Ou então, tinha um sinal no passado, sabe, Kevin? Eu sempre achei, mesmo eu não tendo nenhuma leitura, nem conhecimento, nada. Era um sinal muito estereotipado, sabe? E nós sabemos que, eu particularmente, hoje, raros são as pessoas com autismo que eu vejo com esse estereótipo de sinal. E aí foi mudando. Por isso que hoje tem esse, e hoje fala muito também desse, justamente pela questão neurológica, né? Sensorial. Então, Ai, quando você não conhece, como é assim? lindo, né? É. Ah, Você vê aí tem uma. que não é feito no coração, não é feito no pescoço, é aqui, justamente aquilo que você falou, de maneira neurológica, que são vários. É, é, é um espectro, a gente não tem como a gente falar apenas um. Por isso que eu digo, todo pessoal autista é assim. Não. Isso aqui era antigamente, a gente via muito, ainda tem, mas a gente não pode ficar fechado somente a algo estereotipado, não é Às verdade? vezes a gente sofre o preconceito pela falta do conhecimento, né? Então, é muito fácil. Você errar por não conhecer é perdoável. Agora, você persistir no erro é burrice, né? Então, assim, a palavra portador, né, ela foi excluída, né? É importante a gente dizer aqui que ela foi excluída de qualquer dicionário com relação à pessoa, né? PCD começa pelo P, de pessoa, né? Então, respeite a pessoa. Então, portador, você porta um objeto, não é um objeto, ela é portador de terra. Não, não é, ela porta uma bolsa, ela porta um documento, né? Mas ela é o autismo, ela nasce autista e vai morrer autista, não tem cura. Não tem cura, não é uma doença, então é um espectro, justamente, né? Então tem vários, nenhum autista é igual ao outro, né? Meu filho não é igual ao amigo dele, pelos níveis de suporte também, tem nível de suporte 1, 2 e 3. Antes era falado, era autista severo, né? Nível severo, moderado e leve. Só que não existe leveza para ninguém, né? Não existe. Cada um com a sua individualidade, cada um com a sua dificuldade, cada um com seu nível de suporte. Até eu que não tenho deficiência, eu preciso de um suporte, né? Todos nós precisamos de um suporte. Então é isso. As pessoas nos julgam, as pessoas cometem erros conosco pela falta de conhecimento. Então, quando a gente leva esse conhecimento, aí a gente diminui esse preconceito. Por isso que eu peço a vocês para que nos ajude a levar essas informações e menos julgamento. Ah, que a pessoa é burra, ah, que aquela pessoa é mal, ah, que aquela pessoa está fazendo propósito, né? Ah, que ela está
fazendo hora com a gente, às vezes é a falta de conhecimento e o orgulho faz ela ter vergonha de dizer que não conhece e até de pedir desculpa pelo erro. Então, a gente vai com todo o jeitinho, explica, nós estamos acostumados, já passamos por isso, e que da próxima vez que ela seja, né, uma comunicadora como nós, que nos ajude, quer nos ajudar, venha diminuir o preconceito, levando as pessoas ao conhecimento, né, que é o mais importante para nós hoje, é a conscientização, é a peça que falta, né, é conscientizar, precisamos muito de conscientização. Eu até coloquei aqui, que fiz um scriptzinho, né? Coisa de professor. E aí tem uma coisa que eu faço muito, Kelly, né? E eu vou muito a um local, por exemplo, supermercado, né? Eu gosto muito. Às vezes eu deixo de ir a um supermercado porque o som lá é alto. Exemplo, no Natal, não é verdade? Ou então, no Carnaval agora, eu deixei de ir porque eu não aguentava, porque eu não me lembrava que o som era alto. Ou então, São João. Eu até digo, você pode ter essas músicas, mas coloque baixo. Ou então acontece muito quando a música ela é baixa, mas entra uma locução. Aproveite a promoção e é alto. O que é que eu faço? Gente, aqui é um segredo, tá? Vou ter que contar. Todo supermercado, quando o som está alto, eu vou lá na gerência. Não sei se eu faço certo ou errado, mas eu faço por mim, que eu não gosto de som alto. Mas eu faço justamente por isso. Se chegar uma pessoa, um pai ou uma mãe, e com a criança com autismo, ela pode ter uma crise ali com aquele som alto. De repente, quando ela está, por exemplo, comprando queijo, comprando frutas, né? E aí eu converso, eu explico. A maioria baixa. A maioria, tipo 80%. Mas amanhã, se eu voltar, tá alto do mesmo jeito. E aí eu converso, explico. Aí tem hora que eu disse, não vou mais ser o chato. Mandei um e-mail, tipo, lá para São Paulo. Até é importante falar, né, gente? Eu e a Kelly, nós somos de Fortaleza, tá? Associação Pintando 7, ela é de Fortaleza, Ceará. Então, assim, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer. Nilton, mas é besteira. Então, mas quando você começa a conhecer, a conviver, você sabe que um som um pouquinho alto é um gatilho para ele entrar ali em crise. Eu até brincando, né, eu falei para o gerente, vários, né, eu disse, olha, vocês vão perder cliente. Ele vai deixar de vir aqui porque sabe que o som é alto, entendeu? Então, assim, acho que um ou dois supermercados tem o som bem ali na medida respeitável, mas a maioria. A pergunta que eu faço, que nem está aqui, eu estou certo, Kelly? Errado em pedir para baixar? Não, você está certo, né? É uma empatia. Aí, mas todas nós temos alguns momentos, né? Nós temos as atividades diárias, né? As AVDs que a gente chama, as atividades da vida, né, diária. E muitas vezes nós temos que colocar os meninos em certas situações, as meninas em certas situações, para que eles aprendam aquilo e eles saibam como contornar. Porque nós somos mortais, né? Infelizmente, nós somos mortais e eu tenho que preparar meu filho para quando eu não estiver aqui. E daí, se ele tiver uma crise e tiver comigo, ótimo, eu sei como dar todos os gatilhos, como fazer ele se acalmar. Mas se ele tiver só, né, como é que ele vai fazer para se proteger, para sair daquela crise? Então, assim, a gente também tem que respeitar as pessoas que não têm deficiência. Então, muitas delas gostam do som alto, né? Mas a gente vai ter a Uhum. preferência pelo supermercado que tem a música baixa. Aquele que você foi, que você nunca pediu para ele baixar e que você se sentiu bem, é claro que você vai ficar indo sempre para ele, né? O tempo todo para ele. E eu sou obrigada, eu tenho que levar ele para os outros supermercados que tem som, que tem muita gente, que tem muito movimento. Até porque a gente fica ensinando, ó, nesse aqui é mais caro, nesse aqui tem uma coisa, nesse outro não tem. Eu tenho que levar ele, eu também tenho que colocar ele nessas situações, porque eu ainda não consegui adaptar o mundo para ele. E
Daí nós vamos para esses outros supermercados e quando ele entra em crise porque está muito alto, a gente sai, porque a gente não tem mais força para ir pedir, né? A gente sai, mas quando a gente volta no dia seguinte, ele já fica um pouco mais, já tolera um pouco mais. Então a gente usa também, mas você tem que ter um preparo, você tem que ter um treinamento, ele está nas terapias diárias, ele está com a medicação em dia, ele está bem na escola. Então, seu filho estando bem, você estando bem, você consegue colocar ele em situações que vão ser desconfortáveis e que pode sim gerar uma crise, mas você já vai preparada para sair daquela crise e você sabe que ele tem que passar por aquilo. No mês de abril, que é o mês da conscientização sobre o autismo, nós fazemos, dia 2 é o Dia Mundial, e a gente faz uma caminhada na Avenida Beira-Mar de Fortaleza. Nos últimos anos, nossa caminhada dá 5.000 pessoas, né? Essas 5.000 pessoas vão famílias, vão autistas, vão pessoas que não são autistas, vão todos os profissionais. Então, é muita gente, a gente realmente pinta a Beira-Mar de azul. E daí tem som, é carro de som, é paredão, é trio elétrico, no caso vão os ritmistas, né? Vai uma bateria cantando. Por que isso? A caminhada é para os autistas? É para os autistas que têm menos hipersensibilidade ao som. Por quê? Porque eu só tenho aquele dia, aquele mês, para gritar para a sociedade que eu estou muito feliz com o pouco que eu conquistei. E se eu tiver a adesão de mais gente dessa sociedade, eu vou estar muito melhor. Então, ali, o nosso dia 2 de abril é com muito barulho na Avenida Beira-Mar, sim, para chamar a atenção da sociedade que nós existimos, merecemos respeito e que temos muito a comemorar, apesar de faltar muito, mas a gente é grato por cada amarrar de cadastro de sapato que meu filho consegue amarrar, por cada casa de botão que ele consegue na camisa dele, por pentear o cabelo sozinho a gente faz festa. Ah, você está fazendo festa por quê? Porque meu filho aceitou escovar o dente, que ele não suportava, por causa da sensibilidade, ele não suportava passar da escova no dente. Então a gente comemora pequenas coisas durante o ano, eu tenho muito que comemorar. Então, eu tenho autistas no meio da bateria, no meio de um grupo ritmista, que é o Baqueta, que é o Cachorras, né, que a gente vai chamar o Vila Camaleão. Então, é permitido todos, sem preconceito. É esse que é para dizer estamos todos unidos, sim. Há uma causa, sim. Tem autista lá no meio da bateria, sim. Tem autista que não suporta e vai só o pai e a mãe, ou manda algum outro representante, mas vão. Tem pessoas de ciclistas, tem os cachorros, né, que é da ecoterapia, tem da sinoterapia, ecoterapia dos cavalos e sinoterapia dos cachorros, né? Então a gente junta mesmo uma legião de amigos, pintamos a beira-mar de azul, fazemos muito barulho para mostrar que é possível sim ter vida após o diagnóstico. Só que a gente precisa da atenção das autoridades para o caos que nós vivemos na saúde e na educação. E eu só chamo esse caos se eu fizer barulho. E eu trazer a multidão com a gente que respeite, né? Nós estamos aqui por respeito. Então, assim, às vezes a gente precisa estar no barulho. Às vezes meu filho precisa estar em crise para eu saber que aquele lugar tem que ser... tem que entrar a inclusão ali. Em Fortaleza tinha a lei ela foi aprovada no Senado, ela foi aprovada federal, né? E a gente sabe que as leis são aprovadas de forma federal, e daí cada estado pega a lei federal e adequa a seu estado, e os deputados votam para essa lei do seu estado. E para executar essa lei que foi aprovada pelo governo federal e pelo governo estadual, o município tem que aprovar e fazer essa lei para o seu município, né? Então, um legisla, né? O outro aprova e o outro executa. E daí, em Fortaleza, a gente tinha na associação muitos relatos de mães que eram obrigadas a sair do transporte no meio, transporte público de Fortaleza, era obrigada a sair no meio da viagem porque o filho entrava em crise que ninguém dava uma cadeira. E eles
eles saíam, a mãe super desconfortável por causa dos olhares de reprovação, de apontamento de dedo, de dizer que o menino era mal educado, que não precisava sentar, que aquele menino não tem problema nenhum. E elas se obrigavam a sair, né? Não concluir o seu percurso, e ali ninguém dava uma ajuda, um apoio àquela família que estava ali naquele momento. E daí a gente, infelizmente, teve que passar por várias situações para que fosse aprovado no município de Fortaleza o laço, né? E o laço é só dar prioridade dele sentar? Não, aquele laço que foi colocado no transporte público de Fortaleza chamou muito laço, né? Foi colocado em todos os transportes, chamou muito a atenção para a informação. As pessoas queriam saber o que era aquele laço. O que é isso? Né? O que significa isso daqui? Porque a gente é acostumado só com os outros símbolos. Que símbolo é esse? E isso foi levando a informação. E isso hoje, quando a gente anda com um cordãozinho, né, quer que seja girassol, quer que seja de quebra-cabeça, as pessoas elas já estão se acostumando a olhar e dizer, essa pessoa tem deficiência, eu não preciso perguntar qual é a deficiência dela. Eu vou respeitar e vou dar a cadeira, né, o assento preferencial para ela. Preferencial é uma coisa, prioritário é outra. Nós fazemos parte do prioritário, não do preferencial. Então, nós somos prioridades. E isso, a gente exige esse direito que foi duramente conquistado. Então, nós saímos do preferencial. Você me dá se você desejar. Né? Eu tenho a preferência porque eu tenho uma deficiência, mas eu agora sou prioridade. Né? Eu tenho prioridade aqui ali. Então, a gente tem que passar, às vezes, por maus bocados para que a lei chegue, para que a gente consiga fazer uma lei e a gente consiga adaptar aquele lugar. Muitas famílias, quando a gente recebia o diagnóstico, a gente se fechava no mundo da gente. Eu costumava dizer que tinha amigos, mas não foram os amigos que me abandonaram. Eu que abandonei os amigos para estudar, para ver qual era a melhor forma de educar meu filho. Me vi sozinha, sem amigos. E daí eu me fechei nesse mundo e eu não tinha mais lazer. Eu não tinha rede de amigos. Eu não saía. Eu era uma pessoa estressada. Eu era uma pessoa doente. Eu estava levando meu filho para uma doença também. Porque eu estava velando o futuro do meu filho pelas minhas experiências frustrantes. E daí apareceu no Rio de Janeiro uma chamada Sessão Azul, onde pessoas empáticas modificaram a forma de fazer o cinema para dar lazer a essas famílias autistas. E hoje nada se cria, tudo se copia. Se for bom, gente, tem que ser copiado mesmo. Se é para fazer o bem, copia, faz e dá os créditos, né? Então, assim, a gente dá os créditos ao pessoal do Rio de Janeiro, se for o pessoal da Sessão Azul, criou o Cinema Azul pra gente, graças a Deus. Porque a gente pegou um projeto que funcionava, trouxe para Fortaleza e hoje nós temos sessões adaptadas de cinema para autista. E hoje a gente tem um lazer, e hoje a gente tem uma rede de apoio, e hoje nós estamos sendo uma teia de famílias bem solidificada, a ponto de, se você não se identifica com a missão da associação, você sai, cria uma missão e faz seu projeto. Tá tudo certo. Tem que fazer mesmo. Gente, se existir 10 pintando 7 azul, 15 pintando 7 azul, não dava conta da demanda que tem para ser feita. Quanto mais para somar, melhor. Não se venha diminuir. Mas para somar, bora, tamo junto, conte com a gente, vamos para cima. E essa é a nossa campanha desse ano. Todo ano a associação trabalha um tema no ano, né? Então, todo ano a gente lança uma campanha. Nossa campanha esse ano é justamente isso, o autismo. A diferença nos completa. Eu preciso do diferente para me completar. Eu preciso de vocês para nos completar. Né? Então, aqui, autismo com Libras, sim, tem que ter. Tem que ter com todo mundo. Então, esse ano todo, mas eu não posso te ajudar. Pode. Você tem várias formas de me ajudar. Você tem várias formas de vir. Eu preciso somar. Quanto mais, melhor. Aqui, quanto vai para fazer o bem, cabe todo mundo. É igual coração de mãe. Sempre cabe mais um.
Então, a gente precisa de vocês na caminhada, a gente precisa de vocês em lives, a gente precisa de vocês para levar informação compartilhando o que der para compartilhar. A gente precisa de vocês para grupo de estudo. Ah, eu só posso participar desse grupo de estudo se eu for pai de autista? Não. Daí a gente está com um curso para ajudar a associação de Páscoa, né? Tá chegando a Páscoa. Então, a gente tem uma mãe, que é a Aldenísia Girão. A Aldenísia dá os cursos de Páscoa. Você só ajuda com R$ 10 para a associação. E daí, amanhã, vai ter uma aula lá na Espaço Chefe, ou seja, a empresa, a Espaço Chefe, cede o espaço para a mãe vai lá voluntária para fazer e vai ensinar você a fazer pão de coco. É uma renda extra para todo mundo. Só pode pessoa autista? Não, pode pessoa autista participar? Pode. A pessoa autista pode. A mãe de autista pode. Quem não tem autismo pode. Você vai aprender a fazer pão de coco e você vai ter uma renda extra. Nós já tivemos 3 cursos, né, esse mês. Teve de ovos de Páscoa, ovo de colher, teve de mingos de Páscoa e agora é o pão de coco. Então, venha nos ajudar. Você ajuda a associação, você se ajuda, você tem uma renda extra. E é isso, a gente está aqui para somar. O que que você tem que você pode somar com a gente? O Milton é um exemplo, né? O Milton agora vai fazer um workshop. Eu vou dar um spoiler. Ah, Não, pode. de você, vai. Tá. Porque assim, né? Como você falou, tá falando sempre aí. Se eu posso ajudar, por que não? Então, o Newton não é só um mero intérprete. Literalmente, eu visto a blusa e a bandeira. Se eu não sei qual é o termo, eu pergunto, então eu fico mais na minha. Mas eu fico pensando, o que é que eu posso fazer para ajudar, por exemplo, a pintando o set azul? Ou então, o que é que eu posso fazer para ajudar as pessoas da associação com câncer? Ver o que é que eu posso ajudar. Então, eu entendo que o reino de Deus, ele é maior, sabe? Eu acredito que eu sempre falo uma palavra, que Deus, ele é acessível. Deus ama todos. Nós, que eu digo em geral, que temos aquele preconceito, a gente discrimina, não sabe como fazer, né? E aí eu já vinha pensando, algumas semanas atrás, então em breve eu vou estar avisando, vai ter uma oficina, um workshop, que eu vou poder ajudar também as pessoas que querem aprender. E até eu escrevi aqui, Kelly, acho que foi ontem, eu fiz uma enquete no meu Instagram e perguntei, né? É possível uma pessoa com autismo aprender Libras? O resultado foi 85% sim. Entendeu? Eu já sabia que sim, que é possível, mas eu queria, digamos que, ouvir. E por que não? Claro, como eu digo, é no tempo dele. Ah, eu vou ensinar todos os sinais. Não, eu tenho que ensinar sinais do cotidiano. Ah, eu vou ensinar o sinal de, sei lá, de papagaio, enfim. Mas eu prefiro ensinar o sinal de cavalo, da ecoterapia, ou os sinais voltados para a Páscoa, né, de chocolate. Então, eu tenho que fazer sinais que têm a ver com o dia a dia. E aí, até eles querem, eles podem participar. Vamos só diferenciar o público, eu acho, se é só a família ou somente eles com autismo, e tá tudo bem. E eu quero aprender. Você perguntar, Newton, como é que vai ser? Não sei. Mas eu sei que vai dar certo. O que importa é um coração acessível, um coração azul, um coração que ama. E assim, até também comentando lá na igreja, e outras também, eu percebo que muitos têm ficado um pouco aflitos, porque não sabem como lidar. Alguns usam, até interessante falar, alguns usam o abafador. Às vezes você vê, mas aquele fone dentro da igreja, que fone é aquele azul, amarelo, mas é justamente para poder abafar o som. E aí eu já vou perguntar para você, que aí aproveitando o gancho, esse cinema, né? Que cinema é esse adaptado? É um cinema com cadeira especial? Como é que é? Eu sei, né? Eu acho. É assim, o som realmente, primeiro que todas as luzes ficam acesas, né? Então tem a sessão de cinema, as luzes ficam acesas, o som é baixo, a gente vai
regulando o som, conforme a gente vai vendo se eles estão mais tranquilos ou se eles estão mais desorganizados. E a gente costuma dizer que a única obrigação nessa sessão de cinema é que o pai e a mãe fiquem na cadeira. E o autista, o cinema é para ele. Então, eles descem, eles correm, eles choram, eles gritam, eles deitam no chão, sobe e desce escada. Então, é uma sessão realmente inclusiva. O sucesso é tanto que, além da gente lotar todas as salas de cinema, quem participou desse projeto no início, hoje já não vai mais para a sessão adaptada. Então, assim, meu filho não vai mais para a sessão adaptada. Muitos dos meus assistidos não vão mais para a sessão adaptada, mas o que é que a pessoa autista precisa? Ele precisa chegar naquele lugar, ele precisa conhecer, ele precisa ter segurança que ali ele vai estar bem, que ele não vai ter uma crise, que ele não vai se desorganizar. E depois daquilo ali que ele conheceu todo aquele ambiente, que ele está preparado para aquele ambiente, ele sabe que ele pode ir desbravando outros ambientes. Então, eles começam na sessão adaptada, sim, mas conforme vão crescendo, começa a ser um público produtivo, um cliente do shopping, né? E um cliente do cinema. Eles vão para outras sessões que não são mais adaptadas. Então, a gente já tem um autista que não vai mais para a sessão adaptada, mas ele foi necessário porque ele não conseguia nem entrar. Tem muitos que vão e não conseguem entrar. E os pais se frustram, e a gente diz, calma, na próxima sessão não deixe de vir, mas venha. Então é isso, é não desistir, é ter essa resiliência. A primeira vez não deu certo para você, mas deu. Ficou alguma coisa ali, na próxima ele já vai mais um pouquinho além. E assim a gente vai trabalhando. Então essa sessão ela é adaptada, os pais ficavam sentados, já levava toda a família, porque era um evento que todos estavam reunidos ali, que ninguém ia julgar o filho. E a luz fica acesa, o som fica baixo, o ar-condicionado também é controlado para não sentir tanto frio. E pode entrar e sair a hora que desejar. E também é permitido levar o lanche, por causa da seletividade alimentar. Cada um leva seu lanche, cada um leva sua bebida. Se não quiser levar, tem lá do cinema. Então, para onde a gente vai é dessa forma. Onde meu filho não entra, eu não entro, né? Então, a gente quer sim, a gente tem eventos que tiram eles do comodismo. Porque se eu ficar fazendo muito, só a mesma coisa, eles não vão evoluir. No caso, o meu filho, o meu Gabriel, ele tem que ser estimulado, ele tem que ser tirado da zona de conforto o tempo todo, né? Mas tem filhos que não precisam, tem famílias que não precisam dessas estimulações. Então, a gente precisa disso. A sessão foi adaptada. Em abril vai ter sessão de cinema. Então, abril a gente tem um movimento de abrir o mês todo. São os finais de semana. Todos aqui estão convidados para participar. Venham viver essa experiência. Venham ver como é o nosso tema mesmo, que é a diferença nos completa. Venha conhecer. Venha somar conosco. Todos são muito bem-vindos, independente de deficiência, né? E a gente precisa dessa união. Eu vou, nunca fui. Tá? E abril, né? E o mês de abril também é o mês da Libras. Nós temos, né, a lei que chama Lei de Libras. Nós temos também outras datas, então a gente também comemora no dia 24 a data que foi sancionada a lei. Então, é um mês, e ano passado a gente esteve, né, no shopping, posso falar, no shopping fica, né, ali. E aí nós estivemos justamente, né, falando sobre autismo, e eu com a parte de Libras também, e deu super certo, e aqui nós estamos na live. O meu aniversário também, a Samara está dizendo meu aniversário, meu também, viu? De 19. Meio de pessoas lindas, né? Eu fiz algumas perguntas porque tem a ver com a minha realidade, né? Eu coloquei aqui que eu conheço alguns, tá? Pais. Ele percebe quando o seu filho, digamos, nasceu, aí passa ali, sei lá, 1 ano de idade, não sei, 2 anos de idade. Ele percebe, ele sabe que o seu filho é diferente, vamos dizer assim. E também acontece muito que eu vejo alguns pais não querem fazer laudo. Não, ele não é laudado. E aí?
Se o pai não aceita, eu respeito esse tempo, que o pai vai dizer, vou usar um termo, não, mas meu filho é normal. Mas ele sabe que é diferente. E aí? É porque assim, é mais, aí a gente já puxa mais pro lado da mãe, né? Quando a mulher engravida, tem uma ansiedade enorme que chega no terceiro mês de gravidez para fazer a tão sonhada ultrassom morfológica, né? Que através da ultrassom é que você vê se está todo perfeitinho, né? Se tem uns dedinhos, né? Toda mulher que engravida quer logo que chegue, porque é para fazer essa ultrassom morfológica, né? Então, assim, a gente já nasce com um preconceito. Quer a morfológica, quer ver, é 3D, todo lindo. E daí anda, a criança desenvolve, sua gravidez é super tranquila, é tão sonhado, filho tão desejado, e naquilo ali você sonhou que ele vai ter tudo que você não teve, né? Você vai dar tudo para ele que você não teve, que ele vai ser um grande homem ou uma grande mulher, que vai ser um grande profissional, né? Que vai ter muito. O financeiro dele vai ser perfeito, vai ser maravilhoso. Então você idealiza naquele bebê o que você nunca foi. Eu já fui a idealização da minha família e infelizmente como é que se diz? Eu não cumpri com as expectativas, né? Eu não fiz o que minha família sonhou. Então, assim, quer queira, quer não, todo filho, ele nasce já com, com um tem um negocinho lá que diz assim, você vai ser o que eu não fui, né? Então tem essa idealização do filho perfeito, que eu não fui. E daí anda, né? Você sai com os vizinhos, você vê primo, você vê vizinho, você vê todo mundo. E daí começa que seu filho não fala. Com 1 ano não sai, né? Eu tinha uma ânsia muito grande que para mim o papel de mãe, eu só seria mãe se eu ouvisse da boca do meu filho mãe. Então eu buscava insanamente por esse lugar de mãe que era a palavra, era a fala. E meu filho só falou com 7 anos de idade, né? Quase completando 7 anos de idade. Foi o que eu ouvi o primeiro má, foi monossílabo, não foi nem o nome todo. E daí, quando chega no primeiro ano que não fala, você fica meio assim, vai para 1 ano e meio, não vem a fala, você fica. Aí começa a ver algumas coisinhas de andar de ponta de pé, de ver a mesma cena, o mesmo filme várias vezes, de as pessoas chegam na sua casa para visitar e conhecer ele, ele vai para dentro do quarto, ele não quer muito contato, você chama, ele não responde. Aí você vai fazer vários exames, nos exames dá tudo perfeito, não tem uma anemia, não tem nada. E você fica com aquela angústia e o pessoal, mulher, deixa de ser louca, tá querendo botar doença no menino, né? O problema é a mãe, né? O menino é assim, é mimado, deixa quando for pra escola. Quando ele for pra escola, ele começa a falar, né? Chega a época da escola, 2 anos de idade. E lá na escola, ele fica prestando atenção a um ventilador. Ele fica no canto das salas, ninguém chama ele para a turma. E daí você não. Você vai desabafar com a pediatra. O que está acontecendo? Por que ele não fala? Eu não quero deixar ele para a escola porque ele não sabe me contar o que vão fazer com ele lá, né? E daí vem o diagnóstico. E quando vem o diagnóstico, o diagnóstico para a gente era assim: ele é autista. E o que é isso? É doença, doutor? Não, não é doença. Tem cura? Não, não tem cura. Mas, doutor, eu vim aqui para ele falar. Ah, seu filho é uma caixa de surpresa. Pode falar, como ele pode nunca falar. Ele pode... ele vai lhe surpreender a cada dia. Sim, mas o que é que eu faço? Ah, vá nas associações, vá para a internet, se vira. O futuro do seu filho depende de você. E ali foi por água abaixo o tão sonhado filho perfeito, que era a minha própria melhorada, né? Então, cadê aquele filho que eu idealizei? Ele acabou de dizer que meu filho tem uma deficiência, mas eu sou muito Tomé, eu só creio naquilo que eu vejo. E eu não estou vendo deficiência. Não, esse médico tem um problema.
Aí lá vamos nós para a saga de vários médicos. Vou mudando de médico e o mesmo diagnóstico, o mesmo diagnóstico. Daí, meu filho, depois que eu passei 6 neuropediatras, eu vi que o problema era eu, né? Não eram os médicos. Eu querendo ser médica sem nunca ter sido, o problema era eu. Mas até você aceitar que o problema é você, frustrações, já tem muito apontamento de dedo, já tem muito problema ali. E daí vem o luto, né? O tão dito luto da família, é a perca do filho perfeito. Ou seja, ele nunca vai atender às suas expectativas. Ele é tão independente, ele é tão superior que você não entende, né? Seu filho é tão especial que ele veio para dizer que o mundo não gira em torno do seu umbigo, né? Você pare de ser egocêntrica, né, e achar que você pode controlar tudo, que seu filho pode ser o que você quer que ele seja, né? Que você não vai precisar de ninguém, que tem uma boa profissão, que tem dinheiro, você não vai precisar de ninguém, né? Então, seu filho vem para você deixar de ser egocêntrica, para você deixar de ser egoísta, né? E ele vem para te ensinar, ó, você não vai para lugar nenhum sozinha, meu amor. Você precisa de todo mundo. Ele não vai ser o que você quer. Ele não vai atender suas expectativas. E você vai comemorar a cada passo dado dessa criança que você tanto idealizou, mas ela não é a bonequinha da estrela que você compra com a roupinha que você deseja, né? Ele não vai vestir as roupas que você vai escolher, ele vai escolher a roupa própria dele, né? Então, ele realmente vem para quebrar todos os estereótipos, tudo que você imaginar. E é isso, nossa vida não é monótona, nós não temos monotonia, todo dia a gente aprende uma coisa nova. Todo ano que meu filho completa, tudo que a gente aprendeu não serve mais para o ano atual. Então a gente vive em constante evolução, em constante aprendizado, constante estudo. Eu ultimamente estou colocando nas minhas palavras que o autismo, a causa autista é a tecnologia. A tecnologia hoje, se você não acompanhar, você fica aí um analfabete e não consegue seguir o pessoal, né? Não consegue sobreviver. Hoje é impossível você sobreviver sem tecnologia, né? Antes, a gente se matava para pagar água e luz. A gente não sobrevivia sem a água e a luz. Hoje, ninguém sobrevive mais sem água, luz e internet, né? Então, assim, eu prefiro não pagar plano de saúde, mas eu pago minha internet, né? Então, se você não for no ritmo da sociedade, vai ser muito difícil de você viver nela, né? Habitar essa sociedade. Tem alguns padrões que você tem que seguir. E para o autismo, a gente tem que voltar a estudar. Deu uma parada por causa da pandemia, nos acomodamos um pouco, parou de vir curso, começou as famílias dizerem, ai, tô cansada de palestra, ai, tô cansada de live, ai, tô cansada disso, ai, tô cansada daquilo, ai, que eu sei de tudo. Eu não sei de nada, Newton. Se você me perguntar, Kelly, você sabe muito sobre o autismo? Eu não sei de nada. Esse ano, dia 1º de setembro, meu filho completa 16 anos. Quando meu filho completar 16 anos, a gente zera a vida e começa uma nova, né? Então, eu vou para novos desafios, eu vou para novos aprendizados, eu vou para novas batalhas, mas eu não esqueço do que passou. E é de quem já está chegando, né? Que são os novos que estão entrando, que estão recebendo diagnóstico agora. E chegar para uma família dessa e dizer, olha, eu já passei por todo esse caminho. É pedregoso, dói, machuca. Você vai ficar cheia de chagas, nem todas serão cicatrizadas. Mas existe uma vida após isso. Existe uma vida após esse diagnóstico. E nós somos a prova viva de que existe. E tem uma teia e tem um monte de gente que você pode conviver, independente de diagnóstico. E é essa a nossa missão. E eu lembrei agora, já para ir para o final, já encaminhando, ano passado a gente teve no Arte Praia. O Arte Praia na quinta edição, até mandar um beijo, um abraço todo especial para o Gustavo, responsável. Eu faço o sinal dele, né? Não tenho ainda, estou criando, o óculos, a barba, que foi lá na praia de Iracema, na areia da praia, durante o dia. Tinham exposições artísticas e a gente levou, durante os 3 dias da associação, né, os pais
mães, que eu digo, e também os seus filhos. Para mim foi um desafio, porque é como o Kelly falou, no mar, aberto ali, né? A areia. Mas foi uma experiência maravilhosa. E teve uma coisa que Kelly falou que até hoje, eu acho que está no site, eu acho, que é sobre. Foi uma terapia fora das quatro paredes, não é verdade? Foi. Então, para mim, foi assim, uma lição. E a parceiraça, como sempre, foi a Kelly topou esse Foi. grande desafio. Quando você convidou, quando você falou, deu um medo. Deu tanto medo na gente. Eu digo, meu Deus, como é que os meninos e as meninas são apaixonados por água, né? Então, assim, muitas vezes a gente acalma e tira a pessoa autista da crise com água, né? Então, no chuveiro, várias horas embaixo do chuveiro. Eu saio das minhas crises também no chuveiro. Então, você ir para o mar e não tomar banho naquele mar, cara, era um desafio enorme para a gente. Como é que eu vou pegar? Eu vou botar os meninos e as meninas no ônibus. Vamos. Dava um frio na barriga de todas as famílias, mas estamos juntos, estamos. O que acontecer lá, bora, que uma é assim, somos um bando, uma cuidando das outras. E E fomos. também parceira, É, né? e fomos. Chegou lá, começou o desafio para atravessar a avenida. Então, assim, o que as pessoas fazem no automático, para a gente não é tão automático. Nós atravessamos a avenida. Ao atravessar a avenida, começou a tentar trazer a atenção das pessoas autistas que estavam lá para as exposições, né? Então, que eles veem, eles rastreiam aquele quadrado e ele já perde a graça e eles querem ir para outro. Então, era fácil da gente andar pela o que o evento propunha para a gente. Era cansativo, mas era muito gratificante. Cansativo por quê? Porque os meninos olhavam, as meninas gostavam, mas queriam ir para o mar. O negócio era tomar banho no mar. E a nossa missão era ensinar eles a não ir para o mar. A eles entenderem que naquele momento eles estavam vendo o mar, mas eles não podiam entrar no mar. Tinha outras coisas fora do mar. E daí a gente foi para a exposição das algas, que foi assim a mais desafiadora de todas, porque a alga tem um cheiro forte, uma textura, né, que tinha a tinta feita da água. Então a gente queria que eles passassem por essa sensação. O cheiro era muito forte. Desculpa, tinha a sensibilidade na areia. A areia era forte, travada. E daí a gente conseguiu passar e começou a se desorganizar de uma forma que eles já estavam todos chorando. Não conseguia mais e a gente estava esperando o ônibus, e o ônibus não chegava por causa do engarrafamento. E a gente só queria sair e ir embora. Até que a gente respirou e disse assim, não, nós não vamos embora. Falta a mais linda exposição de todas, que era a Pirilampo. A exposição do pirilampo era com os plásticos retirados do mar e colocado luzes coloridas lá na árvore, mas era na outra parte. Caminhava um pouco. A gente precisava de ônibus para ir. E o ônibus estava demorando muito e estava todo mundo chorando. E nós já estávamos desesperadas, que não sabia o que fazer. Aí nós respiramos, olhamos uma para a outra e disse, quer saber? Vamos a pé? Aí nós olhamos um para o outro, aí o Newton, aí ele, oi, Kelly, é longe. Ele, é um pouquinho, Kelly. Mas bora. Eu digo, vamos. Era a única forma de fazer os meninos e as meninas pararem de chorar, porque não iam entrar no mar. E assim nós fomos. E era um olhar para o outro e tá perto? Não. E a gente ia. E passava no calçadão, e o pessoal ria, e tinha cachorro, e nós parávamos, e tinha banquinha, e nós parávamos e conversávamos. Chegamos no pirilampo. Ou seja, contornamos milhares de situações que a gente nunca imaginou ter passado. E aprendemos que a gente pode tirar o filho daquilo que a gente não quer que ele faça, mas dando outras opções, ensinando. Você vai para o mar, mas você vai outro dia. Você vai para o mar em outro momento. No momento E agora. assim, um desafio, né, Kelly?
desafio que foi alcançado, que eu sou muito assim, ninguém pensou, não é E a gente verdade? Então vou envolveu, tentar levar algo diferente. e a gente se envolveu. Você estava pintando, eu estava Foi. pintando, né? Aí a gente estava correndo. E a mãe acaba, a família acaba entrando. E a gente já estava lá tudo cheio de pirilampo, tudo no chão, fizendo piquenique, a praia era nossa. E o povo foi se juntando, e ali a praia era nossa. E já tinha autista brincando de vôlei, né? Que o Gabriel foi lá e fez amizade com um monte de gente do vôlei. Aí eu já tinha o Hugo, que já estava na parte da malhação, que tinha gente fazendo malhação lá na academia da praça, da Beira-Mar. E a gente foi se espalhando, e a gente foi se pertencendo, e as pessoas foram se permitindo a nos conhecer naquele momento. E foi o dia mais gratificante de nossas vidas. E muito obrigada, né? Muito obrigada por ter nos convidado, por ter nos dado essa oportunidade. E a gente quer mais. A gente quer muito mais. Desafios. Acredito que teremos em, acho que é maio. Estamos lá de novo. Quero agradecer todas as pessoas que aqui estão. Vou deixar salva, tá? Eu falo Porque de não tem como a gente olhar todos, mas eu vi que tinha muita gente que entrou, que foi ótimo, que foi incrível. Então agradeço assim, sabe, de coração. Não tinha pessoa melhor, digamos, para essa volta ao longo dos 4 anos. E é como você falou, o meu intuito principal é o de informar, né? A maneira que nós temos é essa de informar, de trazer mais pessoas para esta causa. Eu fiz a música Autista, da Cristina Mel, e deu e está dando essa repercussão no Brasil todo, mas foi preciso também que muito estudo durante 4 meses até eu me sentir seguro do que eu ia interpretar, traduzir. Tá bom? Muito eu quero obrigado pelas últimas palavras. desculpa por ter falado demais, nem deixei você falar, mas estamos Boa. A convidada é você, sempre. e vamos se preparar para o nosso workshop, Sim. né? Sim, gente. Em breve a gente vai estar anunciando para vocês, tá bom? E que Porque autismo ou autismo e Libras tem tudo a ver, tudo. tá? Obrigado, que Deus lhe abençoe. Abençoe o Gabriel também. Vou ter que contar um segredinho, viu, gente? No WhatsApp ela diz: eu quero muito aprender, eu sou louca para aprender Libras. Eu disse: vai aprender. E não é de agora, né? Desde muito tempo ela já quer aprender Libras. E eu acredito que a Libras ela tem muito a acrescentar à pessoa autista. Muito. Tem. Eu utilizo com alguns. Quando eu não consigo, que está longe de algo, eu vou no alimento. Tu já bebeu água, alguma coisa? Tento fazer uma mistura e tem dado até certo também. Alguns que não oralizam, não verbalizam, né? E é isso que a gente precisa, né? Se comunicar não é só com a fala, né? A gente precisa de várias formas de se comunicar. E Libras é uma forma de comunicação. Então a gente precisa trazer e apresentar também para essas famílias. Algumas pessoas não gostam, profissionais ou os pais, mas a gente respeita. Mas eu sempre utilizo com as crianças ou com alguns que eu tenho mais contato, eu uso sinais, eu acho que é totalmente importante. Por exemplo, eu trabalho muito com as crianças também. Todas as plaquinhas de um supermercado, aí eu chego no final, e essa aqui? Porque eu tenho que ver o que é que as crianças já sabem. Pois é, Assim. autismo ou que tem a ver com espectro. Hoje eu Então, Libras tem tudo a ver, eu acredito que a gente consegue sim, aquele que não se comunica. Eu conheço um de 8 anos que ele é inglês, ele fala tudo que é inglês. E eu fui percebendo isso, 1, 2, 3, ok. Eu perguntei domingo a ele, aí eu disse, I'm hungry, eu tô com fome, are you okay? Ok. Então ele está agora oralizando e eu estou juntando. Ele fez biscoito e usou biscoito, usou Libras, eu não sei se foi Libras, mas foi um recurso a mais que eu pude ajudar e eu creio no progresso, no desenvolvimento também, através da Libras. muito obrigada por existir nas nossas vidas. Beijo. Beijo. Obrigada, gente. Desculpa não ter respondido, mas a gente responde depois, tá, gente? A gente lê, tá? Fico feliz pelo carinho. Tchau, tchau. Tá. Vamos ouvir a música, viu? Vamos assistir a música. Eu fiquei muito feliz. Para compartilhar.
Saiu daqui todo mundo compartilhando a música. E tem muita gente dando essa visibilidade, porque eu juntei uma música, digamos, infantil, que é um tema sério e com informações sérias, que ela fala alguns na ponta do pé, alguns. E eu tinha que saber, entender o que é que ela está querendo dizer, e ao mesmo tempo levar para o Brasil todo, seja no contexto da educação, da saúde. Eu vi muitas pedagogas, professoras, igrejas, muitas pessoas que trabalham com criança. Então, eu acho que a gente, acho não, eu tenho certeza que a gente tem que começar com os pequenos, a ensinar o que é o diferente, o que é o deficiente, tá tudo bem, é normal, não é feio, não é vergonhoso. Então, acho que o pequeno hoje, que não tem deficiência, a gente tem que começar a ensinar para que ele possa aprender. Para quando chegar lá fora, como você falou, do supermercado, outro local, não ficar. Eu digo muito, quando tem uma fila que o papai e a mamãe não respeita, ou então tem uma vaga, mas essa vaga só é 1 minuto, mas essa vaga não é sua, é de cadeirante, enfim, de gestante. Então é importante que os pequenos já ensinem, tá bom? Tá durando, ó, tá dando 8h40 aqui no meu. Então, bora, né? Se prometemos não passar da hora. É. Tchau, gente, obrigado. Nada. Eu só vou aprender onde é que a gente finaliza, vou já vir aqui. E olha só, não mostrei a minha caneca. Cadê? É um I love Ai, que you. Eu ganhei, não, eu comprei faz tempo. É um I love you um pouco estranho. Eu gosto de um I love you. Aqui é eu te amo, viu? Ah, tá. Para quem vê depois, significa eu te amo. Ok, gente? Obrigada. Vou indo lá. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Obrigado, viu, Kelly? Obrigada. Beijo, Gabriel. Sempre comigo.